Para a gente começar pensando sobre o papel do adulto no processo de desenvolvimento do desenho da criança, eu gostaria de chamar a Valéria para começar essa fala. Bom dia, eu sou Valéria, do município de Campos do Jordão, professora de educação infantil há 23 anos, tenho formação em pedagogia, especialização na formação do professor de educação infantil e psicopedagogia. Este ano, eu estou desenvolvendo o meu trabalho com a minha turminha de 3 a 4 anos. Lá nós chamamos de Infantil 1, na Escola São Francisco de Assis. Estou aqui agora para compartilhar com vocês um pouquinho das minhas reflexões, do meu percurso, do meu entendimento sobre o desenho infantil. A princípio, qual era a minha concepção, qual a leitura que eu fazia do desenho infantil? Eu costumava agrupar esses desenhos que as crianças me apresentavam, as produções. Então, para mim, na minha classificação, o que eu fazia? Eram as crianças que sabiam desenhar e as crianças que ainda não sabiam desenhar, segundo a minha concepção. Aí aquelas crianças, aquelas produções que chegavam em minhas mãos, que eu conseguia ver uma forma, uma figura representativa do objeto que a gente estava estudando, de figuras, de casas, de pessoas, essas crianças, essas produções, eu considerava como se elas soubessem desenhar. E ao passo que as garatujas, os rabiscos, os traços, eu ia deixando por trás, num plano de apreciação. E aí, com os estudos realizados, 2 textos me chamaram muita atenção e fizeram com que eu repensasse a minha prática, que é o texto da Isabel Graciano, Desenho Infantil, e o texto Os Traços Invisíveis no Desenho das Crianças, do Gianfranco Stacioli. Então, o que mudou nessa minha prática? Antes dessa concepção de agrupar, como que eu passei a ver, qual foi o meu olhar? Desculpa. Professor e tecnologia, para mim, não dá muito certo, não. Ou eu faço... Então, quais foram as descobertas que eu fiz nessa linguagem dos desenhos das crianças? Porque eu era uma pessoa tão petulante que eu chegava a pensar que aquelas crianças que apresentavam os rabiscos eram desinteressadas. Assim, nossa, que desinteresse, que falta de vontade. E, na verdade, esses textos me fizeram repensar. Hoje, na sala de aula, ao proporcionar a experiência com desenho, eu entendo o quão importante é desenvolver essa prática e o quanto faz a gente refletir e perceber que a gente precisa da teoria quando ela dialoga com a prática. Não dá para ter separado. E passei a entender que aqueles rabiscos, eles podiam ser sinais invisíveis que as crianças estavam tentando expressar, que as crianças expressavam em suas produções. Hoje, eu observo nesses traços, nesses rabiscos, potencialidades e necessidades dos alunos. E eu fico pensando uma forma de atender, de dar conta disso. E de que forma que eu faço isso? Eu procuro ter uma escuta, eu procuro ter um olhar mais atento quando as crianças estão se expressando. E é interessante observar que, através dos desenhos, as crianças usam a linguagem metafórica. E o que é isso? Quando a gente quer contar alguma coisa para alguém, quer fazer com que a pessoa entenda, e a nossa comunicação verbal não dá conta disso, a gente usa de metáfora. Então, se eu disser assim para vocês, gente, eu estou com uma dor de cabeça, é quase verdade. Assim, então, imagina a dor que eu estou, parece que tem um martelo aqui na minha cabeça. Estou usando metáfora para dimensionar o tamanho da dor que eu estou sentindo. Isso é um exemplo para trazer para a produção das crianças. As crianças também utilizam de metáforas nos seus desenhos.
para expressar seus sentimentos, suas emoções, os movimentos, os sons, que até então, para mim, na minha concepção, eu não conseguia perceber, né? E hoje eu observo que isso é real, que elas usam esses traços como uma forma de expressão. Aí, o que eu faço? Eu tento me aproximar, enquanto as crianças estão nessa experiência de desenhar, sem muito questionamento, eu me aproximo, eu tento ouvir, eu tento prestar atenção nas narrativas que essas crianças estabelecem. Porque quando elas estão desenhando, elas dialogam com o coleguinha ao lado, né? Elas contam sobre o que elas estão fazendo, o que elas estão desenhando. E outras vezes elas falam consigo mesmas, as intenções que ela tem com aquele desenho. E é essa narrativa que me dá o entendimento daqueles traços, daqueles rabiscos que antes eu não considerava. E hoje eu considero como uma expressão, é uma forma de expressão, né? Aí, nessa nova perspectiva, eu comecei a rever os meus conceitos. O que eu senti durante esse olhar? Lógico, eu percebi que a gente comete muitos equívocos, a gente comete muitos erros. E um deles era essa impotência de entender esses traços, esses rabiscos, né? Que hoje eu sei que são expressões. Então, essa dúvida foi, assim, mais ou menos tranquilizada. Aí vem outras questões. Então, se eu estou com essa turminha minha de 3 a 4 anos, que me faz pensar muito, como que eu vou provocá-las a desenvolver, a evoluir no processo de desenvolvimento do desenho? Então, eu fui buscar na literatura outras experiências, e a gente sabe que oferecendo os materiais diversos, né, as crianças evoluem. Mas também é preciso respeitar esse processo de aprendizagem. Todos nós passamos por processo de aprendizagem. Então, eu sei que oferecer materiais diversificados vai fazer com que a criança evolua. Mas eu também preciso considerar um sentimento que é muito forte e muito ruim no processo de aprendizagem, que é a nossa ansiedade. Nós passamos para a criança essa ansiedade. E, nesse momento, as crianças se fecham, elas se calam, elas não se expressam, porque elas sabem que não vão corresponder às nossas expectativas. Então, uma reflexão muito forte que ficou para mim é isso. Entender o processo de aprendizagem. Nós conhecemos as fases de desenvolvimento que as crianças passam. Mas entender esse processo de aprendizagem em cada fase é muito importante para que eu não atropele esse desenvolvimento das crianças, né? Então, eu penso assim, eu aprendi também que a gente precisa avaliar e repensar todo momento o nosso fazer pedagógico. Porque ele é revelador dos nossos pensamentos, das nossas crenças, dos nossos valores, do trabalho que a gente realiza com os nossos pequenos. E diante de todo esse percurso, vou ler agora para vocês as reflexões que eu elaborei do meu percurso de aprendizagem sobre o desenvolvimento do desenho infantil. E foram norteadas por uma frase que eu gosto muito, do escritor português José Saramago. Ele diz: é preciso sair da ilha para ver a ilha. É exatamente isso. Eu preciso de tempo para olhar o meu aluno. Eles precisam de tempo para se desenvolver e percorrerem seus caminhos. É preciso respeitar o tempo de construção de todos. Temos que aprender a olhar com o olhar de criança. Olhar como se fosse a primeira vez. Olhar com encantamento para tudo. É preciso surpreender-se com as produções dos alunos. É preciso respeitar seus traços invisíveis. Nós, educadoras, temos que reaprender a olhar. Obrigada.